Juliana Verber, bem-vinda ao Cabide. Obrigada, é um prazer, Rodrigo, estar aqui. Olá, cabideiros. Juliana está em cartaz com o espetáculo Amanheceu. Isso. Amanheceu tem uma temática muito especial. Conta pra gente do que trata Amanheceu. Então, Amanheceu é um solo que eu tenho que fala sobre violência contra a mulher e abuso infanto-juvenil, só que num formato um pouco que dá uma suavizada nesse tema, né? O espetáculo dura 50 minutos, a gente faz 40 minutos de humor e os 10 minutos finais que a coisa muda um pouco. Eu faço esse espetáculo desde dezembro de 2009. É muito tempo, hein? É. Ano que vem 10 anos já. Gente, eu não tinha pensado nisso, Rodrigo, ano que vem 10 anos. Pois é. E eu sou suspeita de falar, né? Porque esse espetáculo é um espetáculo que não só mudou a minha vida, como é um espetáculo que eu acho que cada obra artística ela tem um caminho próprio. Assim, eu pensei uma coisa pra ele, mas ele foi por causa dele que eu saí de Salvador, eu sou baiana, foi por causa dele que eu saí de Salvador, foi por causa dele que eu morei 6 anos no Rio, é por causa dele que eu tô em São Paulo. Então, um monte de coisa, assim, sabe? E como você bem disse, é um solo. Um monólogo é uma responsabilidade para qualquer ator, mas uma responsabilidade grande. Então... É o seu primeiro? É o primeiro. É o primeiro, eu vou dizer uma coisa, assim, eu não tive eu vou falar pretensão, assim, eu não tive a pretensão de fazer um solo, sabe? Eu não pensei assim, eu vou ficar sozinha em cena, eu quero... Não, pelo contrário, eu achava que, sei lá, quando eu tivesse 25, 30 anos de carreira, talvez eu quisesse experimentar. Mas eu não me achava, tipo, preparada, morria de medo de ficar em cena sozinha, porque a gente sabe que ser ator também, você sabe o quanto que jogar com outra pessoa é muito prazeroso. Só que o que me fez querer fazer um solo é porque eu tentei fazer 2 vezes o espetáculo com 2 amigas, dentro dessa temática. Eu estava estudando um gênero, vou começar lá atrás. Eu fiz esse espetáculo porque quando eu tinha 7 anos, eu sofri um abuso. E eu não falei sobre isso durante muito tempo. Quando eu tinha 20 e poucos anos, fazendo teatro na Universidade Federal da Bahia, estudando Arthur, aquele processo que você entende que enquanto artista você precisa colocar, né, suas feridas para fora, enfim. E num processo acompanhado por 2 professores, que foram Juliana Ferrari e André Rosa, eu falei sobre essa situação do abuso pela primeira vez. A partir daí, muita coisa para mim mudou, assim, como artista, como cidadã, como mulher. Mudou para melhor e eu queria falar isso para as outras pessoas, para as outras mulheres, para os homens, enfim. E aí começou tudo, eu comecei a estudar gênero por 3 anos, querendo fazer um espetáculo com outras 2 pessoas, porque eu não tinha coragem de que fosse um solo. Até que Juliana Ferrari, que era a minha professora, hoje em dia, até hoje ela orienta o espetáculo, e foi quem me encaminhou nesse estudo de gênero. Orienta é quase uma direção. É quase isso, porque na época que a gente montou, a gente teve a direção da Laura Franco, que é uma querida também, amiga, fez faculdade de teatro também, ela fez direção, eu fiz interpretação. Mas Juliana foi dando um acompanhamento desde o estudo de gênero, antes de virar espetáculo, antes de ser solo, e até hoje ela acompanha todo esse processo. Então a gente conversa muito até hoje sobre gênero, sobre feminismo e sobre os caminhos artísticos do espetáculo também. E aí chegou um momento que Juliana Ferrari parou e falou assim, você não está entendendo, é uma necessidade sua de falar sobre isso. É quase útero... Cada mulher tem o seu, então você vai fazer isso sozinha. Eu fiquei desesperada, eu falei, como é que eu vou fazer isso sozinha, gente? Eu ir pra cena sozinha não vou. Então eu digo assim, só se tornou um solo porque o assunto é maior que eu, porque a necessidade de falar sobre isso era maior que eu, entendeu? Então foi isso que me deu uma coragem que eu não sabia que tinha para poder fazer isso. E quanto eu achei muito bacana a ideia do blog de vocês e tudo mais, dos cabideiros e tal, porque é um espaço pra gente poder falar sobre teatro, né? E a gente tava conversando um pouquinho aqui antes da entrevista, o quanto que a nossa arte é muito efêmera, né? Ou seja, só quem assistiu ou quem tá vivendo naquele mesmo tempo entende sobre isso. Às vezes a gente não tem um espaço pra conversar sobre, pra teorizar, né? Pra falar maluquice sobre isso, enfim. E eu acho esse espaço muito bacana, queria dar esse adendo. Eu, em nome do Cabide, agradeço. Mas eu acho bem bacana. E acho que me perdi um pouco no pensamento, porque eu sou uma pessoa de ar, né? Eu tava falando sobre isso, mas... Então, vamos lá. Vou fazer outra pergunta. Pergunta. No meio da trilha tem alguém muito especial, né? Chega a arrepia de falar, ó.
Não dá pra ver daí não, né? Não dá. É, a gente tem uma música original do Milton Nascimento. Apenas Milton Nascimento. Original. Já seria legal ter na trilha. É, eu tô morrendo de saudade. Acho que tem uns quase 2 anos que a gente não se vê. O Bituca, eu conheci o Bituca, eu tava no processo pro espetáculo, estudando, tipo, eu tava estudando gênero, tava escrevendo muita coisa. Eu não quis, por exemplo, quando eu tava querendo montar um espetáculo sobre violência contra a mulher, eu não... Amanheceu também é meu primeiro texto, então assim, eu nunca tinha oficialmente, sabe, sou dramaturga, não. Monólogo, atriz, dramaturga, quase diretora. Ah, é? Parece com alguém que, tipo, que produz, atua e trabalha e blá blá blá? Parece. Então, tudo isso foi acontecendo. Então, quando eu estava nesse processo de pesquisa, de escrever muita coisa, de assistir muita coisa, de pesquisa... Porque a pesquisa era teoria de gênero, né? Então, eu estava estudando feminismo. E a pesquisa também era assistir muito filme, muita peça. Eu andava com um caderninho, assim, anotando muita coisa. Então, eu tinha muita referência, era muita coisa. Aí, nesse processo, eu conheci o Bituca, através de um querido amigo em comum. E a gente ficou muito próximo. E ele ficou muito curioso, assim, perguntando, olha, eu quero saber sobre isso, eu quero... Então, o momento em que surgiu a música, eu não tenho a lembrança exata. Se foi assim, pô, Bituca, vamos comigo, faz uma música, ou se ele falou assim, eu também quero... Foi um negócio muito natural. E aí ele fez uma música que entra num momento muito preciso, assim, que é exatamente na mudança do humor pro drama, que são os 10 minutos finais. E ter o amparato dele nesse momento, pra mim, é muito... Né, já que é um solo, né, já que eu tô sozinha, eu não me sinto sozinha, assim, eu me sinto muito abraçada com essa presença dele. Acolhida, né? Nossa, demais. Pra mim é dos maiores do mundo, assim. O Milton G. Eu acho que tem gente que tem luz e tem gente que tem um portal. Bituca pra mim é um portal. Assim. Definiu bem, definiu bem. Demais, tô morrendo de saudade dele. Tomara que ele assista. Bituca, eu quero te ver. Também sou teu fã, viu? A gente tá, por acaso, na casa dos seus produtores. Ai, que alívio. E por que a gente tá aqui? Não só pela entrevista, mas porque essa mesma peça pode acontecer numa casa, num teatro, numa praça, numa biblioteca. Sim. E como que é fazer cada uma apresentação com uma concepção muda? Tá. O que muda? Tá. Você falou uma coisa que eu acho que é importante falar também, aproveitando esse espaço, que você falou dos produtores. Eu tô com 2 anjos da guarda, né, que é a Márcia e o Sidney. E eu tô falando porque eu acredito que todo mundo que tá assistindo tem muito... É porque gosta de teatro. E eu queria dizer o quanto que é importante, a gente sabe, a figura do produtor, né? A gente produz também, mas assim, essa figura é responsável para que a gente continue a criar outras coisas, para que a gente continue a dar voz para a nossa poesia interna, enfim. Bem isso. E que a gente consiga devolver isso para a sociedade. Sem essas figuras... Então, assim, eu estou muito feliz nesse momento em São Paulo, que eu tenho eles dois juntos. Eu estou dizendo isso porque às vezes tem alguém que está assistindo, que gosta muito de teatro, não sabe como é que se aproxima. Produtores são sempre muito bem-vindos, pessoas, viu? Precisamos muito de vocês. Mas começa a se autoproduzindo, tá? Pé no chão. É, verdade, é o principal. Né? A gente já rala um tempinho. E aí, sim, eu tava falando com você que eu acho que às vezes a gente, quando vai criar alguma coisa, a gente programa assim. Eu, quando fiz a peça, eu queria que fosse contra a pessoa. Aconteceu de ser um solo. Aconteceu do texto ser meu. Quando eu fui estrear a peça, eu não tinha onde estrear. Então eu estreiei na garagem da casa de um amigo. Em Salvador, Chico Gomes. Vou até mandar um beijo, porque ele vai ver. Um artista maravilhoso, compositor, enfim. E quando a gente estreou, é porque tinha uma necessidade de preciso colocar pra fora logo. Aí o prêmio Braskem, que é como se fosse o prêmio Shelda, do Rio, de São Paulo, foi assistir, aí eu fui indicada a prêmio. Aí as coisas começaram a facilitar, assim. A gente começou a ser convidado para ficar em cartaz em alguns teatros em Salvador, mas era num formato pequeno, para 50 pessoas. A partir dali, a primeira venda que eu fiz do espetáculo, eu fui fazer numa cidade do interior, tipo a 12 horas de Salvador, para 500 pessoas. Caramba! Num lugar que o pé direito era altíssimo, com um eco absurdo, e eu me vi sozinha em cena e foi desesperador, que eu falei, meu Deus, eu fiz um negócio que era pra ser pequeno. E aí quando terminou, tinha uma fila assim de pessoas que nunca tinham assistido teatro, gostando muito. Que delícia. E aí eu falei, meu Deus, aí eu comecei a entender que eu não tem coisas que não tem como você controlar. Não tem, né? Aí a partir daí, eu fui pro Rio, na época eu tava
tinha um parceiro que era carioca. Fui pro Rio, levei o projeto debaixo do braço. O Pedro Necessian, que é uma pessoa que eu tenho que falar sempre, que é meu anjo da guarda carioca, que é amigo, ator e produtor, é uma figura linda também. Ele me ajudou, me deu umas dicas. Eu consegui fazer a peça dentro do Sesc da Tijuca. E aí o Bituca, o Milton Nascimento, quis fazer uma apresentação na casa dele para convidados. E aí mais uma vez eu me vi numa casa. Aí depois desse ano o Bituca falou assim, não volta para Salvador não, fica aqui que eu acho que você tem mais possibilidade de trabalho. A gente sabe o quanto que é difícil ser artista no Brasil. E aí eu falei, não vou ficar porque as coisas aqui são muito caras, eu não tenho condições. Só que eu voltei para Salvador e participei de um festival que tinha prêmio. Quando a gente voltou, pela primeira, porque o Braskem a gente não ganhou, mas aí a gente ganhou melhor texto, melhor atriz e melhor espetáculo. Apenas. Gente, mas foi tão surreal, assim, sabe? Foi massa ter sido na Bahia, porque meu pai tava, meus irmãos estavam, minha mãe não tava, ela sofre com isso até hoje. Aliás, o espetáculo foi feito pra ela também. Mas aí, com essa grana do prêmio, eu falei, eu vou agora pro Rio, eu não vou mais. Quando eu fui pro Rio, o primeiro ano foi muito difícil, porque eu tentava me associar com as pessoas, mas eu não morava na Zona Sul, eu não tinha esse contato todo, as portas não estavam 100% abertas. Eu comecei a fazer a peça na casa que eu morava. Pra conhecer gente, mais uma vez, eu comecei a fazer o espetáculo em casa. A partir daí, existe um projeto dentro do SESI Rio que chamava SESI Cidadania, que era um projeto lindo, não existe mais. Estava no momento da pacificação das favelas, comunidades. E eles escolheram levar o espetáculo como primeira atividade cultural nesses lugares para a formação de plateia. Que bonito. E tinham outras atividades, tipo, tinha serviço de psicologia, tinham atividades esportivas, enfim. Mas era o primeiro. E aí eu me vi apresentando em quadra de esporte, em igreja, em associação de moradores, para criança, para melhor idade, né, que não é terceira idade. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu. Pra mim foi uma experiência muito rica, muito, porque um dia eu estava conversando até com Georgette Fadel, que é maravilhosa, né? Paulista, uma grandíssima artista que eu admiro muito, e ela falou assim, quando você faz teatro para alguém que nunca viu, não tem como essa pessoa esquecer. Até se ela não gostar, não tem como ela esquecer. E eu tenho a felicidade desse espetáculo, as pessoas têm muito carinho por ele. Porque acontece realmente, quando eu quis fazer a peça, eu quis fazer um espetáculo, não para falar sobre violência contra a mulher, mas eu queria tocar as pessoas nesse assunto. Eu queria que a partir dali elas entendessem que a mudança que a gente precisa é a responsabilidade de todo mundo, entendeu? E isso acontece muito. Eu fico meio... acho que eu tô falando demais. Eu sei que eu quero ver. Eu também quero que você veja. E não é só a primeira vez em São Paulo, apesar da nossa primeira entrevista, Juliana. Pois é, não é. A gente fez agora em 2018 o Sesc Campo Limpo, 2 dias. Foi lindo, casa cheia. Acho que a gente vai voltar, inclusive. Mas vai ser uma primeira temporada, tipo, de 4 dias seguidos, no Top Teatro, e tem essas 2 em Guarulhos também. Então, tá na hora de fazer o convite. Tá na hora, vamos lá. Então, olha só, a gente vai estar no Top... tô aqui com a pesca. A gente vai estar no Top Teatro, que é ao lado do Teatro Sérgio Cardoso, às quartas-feiras de março, dias 7, 14, 21 e 28, às 21 horas. Os ingressos já estão disponíveis, pode comprar pela internet, na Sampa Ingresso ou na bilheteria. E a gente vai estar 2 domingos no Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato, em Guarulhos, dias 11 e 18. Lá vai ser às 18 horas. Os ingressos também já estão disponíveis e também podem ser adquiridos pela internet. Falando em internet, tem algo muito especial para ser falado. Gente, ele é ótimo, ele lembra tudo. Gostei disso. Então é o seguinte, tem um canal no YouTube que se chama Juliana Bebel Oficial. Lá tem algum... Por acaso essa moça? Por acaso sou Joe. Que lá eu falo algumas coisas sobre feminismo, mais direcionado para o público adolescente. Então eu falo sobre pílula do dia seguinte, machismo, feminismo. Numa linguagem muito simples, de uma demanda que a gente teve de trabalhar com muitos adolescentes no Rio. Se quiserem, fiquem à vontade. A gente tem um site também, que é www.amanheceu.com.br ou www.julianabebe.com.br. Instagram também, enfim, ache a gente, leve Amanheceu pra pertinho de você. É isso. Obrigado, Ju. Obrigada, Cabideiros, adorei, viu? Que bom.